Caminhão de reforços no Mengão para 2026. Flamengo e Mirassol, Aeroflá. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro Negro e página Amauri de Paula Santos. Galera, tem muitas informações aqui para vocês, tá? Mas primeiro quero deixar aquela palavra de meditação matinal que está em Salmos 68, versículo 19, que diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Que esse vídeo esteja abençoando a cada um que estiver assistindo e que essas bênçãos se estendam para os seus familiares em nome de Jesus. E que esse venha a ser o melhor sábado de todas as nossas vidas. Sábado, 6 de dezembro de 2025. O ano está acabando e a janela de transferência ainda não se abriu e tem muitos nomes sendo especulados para virem para o Mengão na temporada de 2026. Uma temporada que teremos um calendário muito apertado por conta da Copa do Mundo de 2026, que acontece em junho. A seleção brasileira conheceu aí os seus adversários. Então vamos torcer para que a nossa seleção consiga ter um bom desempenho, né? O futebol mais campeão do mundo não tem vindo bem das pernas nas últimas competições, né? E hoje o Flamengo enfrenta o Mirassol às 18 horas e 30 minutos, lá no Maião. O último jogo do Campeonato Brasileiro de 2025, né? É um jogo que poderia ter o encontro dos dois melhores técnicos da competição. Mirassol, o time revelação de 2025, conseguindo aí a sua vaga direta para a Libertadores da América. Felipe Luiz, há pouco mais de um ano à frente do Flamengo aí, conseguiu feitos históricos, né? Então, vou trazer as informações para vocês sobre esse jogo, as prováveis escalações, arbitragem, como chega cada clube, né? E fiquem ligadinhos aí que tem muitas coisas para trazer para vocês aí. Inclusive, jogador que a torcida do Flamengo está levantando uma hashtag para o Flamengo contratar. Um jogador que foi adversário do Flamengo aí na Libertadores da América. Bom, Flamengo e Mirassol, vou trazer para vocês agora as informações. Mirassol e Flamengo se enfrentam hoje às 18 horas e 30 minutos no estádio José Maria de Campos Maia, mais conhecido como Maião, pela 38ª e última da Série A do Brasileirão de 2025. Os dois times não podem mudar de posição e, por este motivo, o jogo foi antecipado em relação às demais rodadas, que era previsto pela CBF que todos os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro aconteceriam no mesmo dia e no mesmo horário, porque tinham times, né, antes do Flamengo sagrar-se campeão, brigando na parte de cima da tabela para ser campeão. Era Flamengo, o Palmeiras e com chances mínimas, né, antes das últimas rodadas, o Cruzeiro. Mas como o Flamengo conseguiu ganhar com uma rodada de antecedência, a CBF, por conta do Mundial Interclubes, decidiu antecipar o jogo do Flamengo para hoje, tá? Então, esse jogo aí não vai mudar em nada na tabela. O Flamengo vai continuar sendo o primeiro, o Mirassol vai continuar sendo o quarto. Então, aqui, o Mirassol chega realizado após se classificar direto para a fase de grupos na Libertadores na rodada passada. O Leão venceu o Vasco por 2-0 em São Januário e terminará a competição na quarta posição. O time sensação do brasileiro soma 66 pontos e busca manter sua invencibilidade como mandante na Série A. São 12 vitórias, 6 empates e, se não perder, também baterá o recorde e terá sua maior sequência invicta como mandante deste século, ultrapassando aí até o Flamengo. O número de vitórias, tá? O Flamengo também está invicto. O Flamengo já cumpriu o principal objetivo da temporada e garantiu o título do Brasileirão na última rodada contra o Ceará no Maracanã. Antes disso também ganhou a Taça Libertadores da América ao vencer aí o Palmeiras por 1-0. O Flamengo chegará a 81 pontos se vencer hoje, né?
igualará o Palmeiras e o Corinthians, Palmeiras de 2015 e o Corinthians de 2022 na pontuação. Pontuação máxima nós sabemos que é a do Jorge Jesus em 2019. Provável escalação do Mirassol, vou trazer as informações. A maior dúvida da escalação do Mirassol é a titularidade de Reinaldo, que veio vetado no aquecimento do jogo contra o Vasco. Ele segue sendo avaliado pela fisiologia do clube e, se não tiver condições físicas, o lateral esquerdo Felipe Jonathan será mantido na posição. No ataque, Carlos Eduardo deve virar titular, após entrar muito bem e ser o melhor em campo na partida anterior. José Aldo deve retomar seu lugar no 11 inicial na vaga de Neto Moura. Informação aí sobre o Mirassol. Provável escalação do Mira é o seguinte aqui: Walter, Lucas Ramon, João Vitor, James e Reinaldo ou Felipe Jonathan. José Aldo, não é o lutador não. Danielzinho e Shailon. Negueba, Carlos Eduardo e Renato Marques. Quem está fora desse jogo do Mirassol é Edson Carioca, lesionado, e Chico da Costa, não relacionado. A dúvida é o Reinaldo. Pendurados, Christian, Gabriel, Guilherme Marques, Carlos Eduardo, Chico da Costa, João Vitor, Walter, José Aldo e Lucas Ramon, tá? Agora informações sobre o Flamengo de Bruno Pivetti. Como o time principal embarca para o Intercontinental já hoje, o Flamengo terá a equipe completamente alternativa na última rodada. O goleiro Diogo Alves, o volante Everton Araújo, os zagueiros Iago e João Vitor e os atacantes Michael e Wallacian estão relacionados e devem ser titulares. O resto da equipe é formada por jogadores do Sub-20. Olha só, Matias Vinha não foi relacionado para o Mundial Interclubes. Matias Vinha não foi relacionado para esse time alternativo. A pergunta que não quer calar: o que realmente está acontecendo com Matias Vinha nos bastidores do Flamengo? Será problema físico? Será problema técnico? Eu gostaria muito de saber. É sempre perguntado sobre Matias Vinha nas coletivas de imprensa. O técnico Felipe Luiz, ensaboado, consegue ali, desviar o foco, dar umas respostas assim, meio desconexas, mas eu gostaria muito de saber o que está acontecendo com o Matias Vinha. Para mim, um dos melhores laterais esquerdo que está atuando no Brasil. Bom, provável escalação do Flamengo é Diogo Alves, Daniel Salles, Iago, João Vitor e Johnny, Pablo Lúcio, Everton Araújo, Guilherme, Michael, Joshua e Wallacian. Quem está fora, todo o elenco principal do Flamengo que viaja para Doha mais tarde. Pendurados também ninguém. Árbitro da partida, Lucas Casagrande, do Paraná. Assistente número 1, Nailton Júnior de Souza, do Ceará. Assistente número 2, Andrei Luiz de Freitas, do Paraná. Quarto árbitro, Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo. O VAR fica por conta de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Esse jogo passará na Amazon Prime, ou na Prime Video, como vocês queiram, tá? Não passará na TV aberta, não passará na Premiere, vai passar na Amazon Prime. Fiquem ligadinhos aí, tá? Bom, o técnico do Mirassol deu uma entrevista na coletiva de imprensa e ele falou sobre jogar contra esse time do Flamengo Sub-20. Ele não tem noção de como esse time joga, não tem noção de como ele vai montar a sua equipe por conta disso. O técnico do Mirassol, Rafael Gaines, adverte que o jogo em casa contra o Sub-20 do Flamengo não será tão fácil como as pessoas acham. Ele exaltou a qualidade do técnico do Flamengo, Bruno Pivetti, na partida de hoje e prega grande respeito ao elenco rubro-negro. O time que se sagrou campeão mundial da categoria frente a Barcelona da Espanha e venceu o Bayer Leverkusen por 5-1. Então ele não acha que vai ser um jogo fácil, como todos estão falando. É um time que foi campeão mundial, é um time que conseguiu vencer do Barcelona, é um time que sacolou o Bayer Leverkusen aqui na pré-temporada deles, Então, assim, vamos esperar um grande jogo, vamos apoiar a nossa garotada e não vamos exigir muito. Como eu falei, no script aqui, o Mirassol é um time que não perdeu em casa e pode conquistar
o título de maior vencedor do Campeonato Brasileiro em casa, né? O time com maior invencibilidade em casa. Então, vamos ver, vamos aguardar, vamos torcer 18 horas e 30 minutos. Esse jogo estará acontecendo, passando na Prime Video. Eu estarei acompanhando como sempre, né, galera? Trazer informações aqui sobre o mercado da bola. Como eu falei, janela de transferência abre em janeiro, mas os times já vão, os scouts dos times já estão no mercado buscando informações sobre jogadores, avaliando preços, histórico, físico, verificando sobre lesões, e há especulações no mercado sobre jogadores, possíveis jogadores que possam vir para o Flamengo em 2026. Um deles é o Tati Castelhano, do Lazio, tá? Esse é um alvo de longa data do Flamengo. O atacante argentino de 27 anos já teve negociações com o rubro-negro no meio de 2025 e segue no radar do Mengão. John Arias, inclusive a torcida rubro-negra tem pedido muito nas redes sociais a contratação de John Arias. Para mim, um excelente jogador, principalmente depois da polêmica que está acontecendo aí, que ele foi parabenizar Jorge Carrascal, que é da mesma nacionalidade que ele. Os torcedores do Fluminense aí chamaram o John Arias de vagabundo, dizendo que ele estava querendo caçar mídia, mitar, né? Querendo ser miteiro. Eu não vejo como isso, eu vejo como uma atitude de homem, né? Independente do time que ele jogou, que ele venha jogar, o jogador de futebol é um produto. Hoje ele está no Flamengo, amanhã está no Fluminense, amanhã está no São Paulo. O jogador é um produto, não pode ficar com essa palhaçada, né? Bom, John Arias do Wolverhampton, o colombiano é visto com bons olhos pela torcida rubro-negra, vive um péssimo momento no Wolves e o empecilho é o seu contrato longo até junho de 2029. Mas, como o Wolverhampton está na berlinda para cair para a segunda divisão, seja provável que o Flamengo consiga, ou um outro clube, negociar a saída de John Arias, tá? Vitão do Internacional, uma das prioridades do Flamengo no mercado de 2026 é o zagueiro Vitão, que já interessa ao clube desde o início de 2025. A concorrência de clubes do Brasil e do exterior. PQD, o que há de concreto nesses nomes? Nada. Como eu falei para vocês, janela de transferência se aproximando, muitos nomes seriam vinculados ao Flamengo. Eu estou trazendo o que está circulando nas mídias sociais e nas páginas esportivas para vocês, tá bom? Nino, do Zenit. O Zenit está disposto a vender o zagueiro Nino, que surge como opção caso o Vitão não seja contratado. O alvo do Flamengo, nós sabemos sim que é o Vitão, mas o Internacional tem dificultado de todas as formas a saída do zagueiro, principalmente por conta do débito com o Thiago Maia. O Flamengo quis abater o valor do Thiago Maia na compra do Vitão, tá? Gabriel Brazão do Santos, goleiro. Outra prioridade do Flamengo é trazer um goleiro para ser sombra de Rossi. Brazão já recebeu uma proposta recente e deve receber outra na próxima janela. Ou seja, todos esses nomes aqui, o único que realmente bate é o Brazão e o Vitão. O restante são especulações do mercado da bola. Ah, mas então esses jogadores não vão vir? Bom, muitas vezes a diretoria do Flamengo veio negar interesse em algum jogador que estava sendo vinculado na notícia e acabou o Flamengo contratando. Então vamos aguardar, a janela vai abrir, muitos nomes vão surgir, eu vou estar trazendo para vocês. Um desses realmente o Flamengo vai trazer. Principalmente após o BAP ter falado no investimento de 1 bilhão em contratações, muitos jogadores serão oferecidos ao Flamengo. E quando eles oferecem, eles trazem, o Flamengo está monitorando. Não. O empresário chega, oferece o jogador ao clube e o Flamengo vai ver, vai analisar. Não quer dizer que o Flamengo é que foi à busca do jogador, né? Ofereceu, o preço é legal, vamos dar uma analisada, vamos ver se vale a pena ou não. Aí começa a monitorar, mas não quer dizer que o Flamengo queira contratar esse jogador, né? Bom, mudando aqui de assunto, para vocês ficarem cientes de tudo que está rolando no nosso mais querido, tem muitas coisas para trazer aqui para vocês. Torcedores do Flamengo pedem a contratação de jogador que enfrentou o Flamengo na Libertadores pelo Racing. Rapaz, esse aqui eu gostaria muito de ver no Flamengo.
A grande curiosidade da situação é que o jogador se trata de Santiago Souza, que está envolvido no lance que tirou o Pedro dos últimos jogos do Brasileirão e da Libertadores. Ainda assim, muitos torcedores do Flamengo pediram o jogador para 2026, ou seja, Santiago Souza está sendo levantado uma hashtag nas redes sociais para que o Flamengo comece a olhar com mais carinho para esse jogador e o traga para o nosso mais querido. Eu gostaria de Santiago Souza, aqui o Flamengo não está monitorando, o atleta não foi oferecido por seus empresários, simplesmente a torcida gostou do estilo dele, da maneira que ele joga, é raçudo, cara que tem muita categoria, então a torcida gostou, está pedindo ele. Bom, outro jogador aqui que está sendo especulado no Flamengo é Griezmann, tá? E o jornal espanhol cravou negociação. Jornal espanhol cravou. O tema Griezmann no Flamengo esquentou nesta semana e ganhou força no noticiário internacional. De acordo com o jornal espanhol Flix, o rubro-negro estuda a contratação do astro francês para a próxima temporada e avalia os cenários financeiros da negociação. O nome do atacante de 34 anos, para mim, para atacante, já não dá mais, passou a ser visto como uma oportunidade de mercado para reforçar o setor ofensivo. Ainda segundo a publicação, o técnico Felipe Luiz seria um dos trunfos para tentar convencer Griezmann a atuar no futebol brasileiro. Os dois conviveram por anos no Atlético de Madrid, período em que construíram relação próxima dentro e fora do campo. A confiança no trabalho do treinador rubro-negro surge como um fator importante para aproximar o jogador do Flamengo, né? Aproximar o jogador no clube de regata do Flamengo. Além do reencontro com o Felipe Luiz, Griezmann também voltaria a dividir os vestiários com velhos conhecidos da sua passagem pela Espanha. Entre eles estão Samuel Lino e Saul Niguez, que também vestiram a camisa do Atlético de Madrid e estão no mais querido. Galera, isso aqui, informação do jornal espanhol Fux, tá? Então vamos aguardar. Eu acho que para atacantes, 34 anos, é uma idade muito elevada. O atleta tem um salário lá em cima, para ele poder vir para o Flamengo, ele teria que reduzir drasticamente o seu soldo. Eu acho que isso dificilmente acontece. Vimos aqui o caso do Pablo, né, que zagueiro que estava no Flamengo desde 2002, que não quis abrir mão do seu valor, que ele recebia 700 mil reais por mês, para ir para um clube ganhar menos. Bom, agora vamos mudar aqui de assunto. CBF estuda padronizar gramado no futebol brasileiro. A CBF avalia criar um grupo de trabalho para discutir a padronização dos gramados no país. A ideia é estabelecer um padrão mínimo nacional e definir um prazo longo para que os clubes se adaptem com incentivo financeiro para quem cumprir as novas regras. Bom, então o Flamengo já está dentro, né? Porque o Flamengo trata muito bem do Maracanã, o Flamengo gasta muito dinheiro com a sua manutenção. Mercado de olho, como eu trouxe ontem, eu vou repetir aqui. Além de ter a especulação de Flamengo estar aí monitorando vários jogadores, e nesse final de temporada também tem clubes nacionais e internacionais monitorando os jogadores do Flamengo. Léo Pereira, um dos destaques do clube na temporada, é alvo do Olympiacos da Grécia. Léo Ortiz, titular em grande parte da temporada, é alvo do Red Bull Leipzig da Alemanha. Samuel Lino, que teve grande evolução na reta final, é alvo aí, né? Está sendo monitorado pelo Benfica de Portugal. Esse aqui é que tem mais clubes querendo, né? Jorge Carrascal atrai interesse do Newcastle da Inglaterra, Olympiacos, Olympique de Marseille da França e o Juventus da Itália. E aí? Você acha que o Flamengo deve abrir mão de algum desses jogadores? No momento, eu acho que não, tá? Bom, agora informação sobre o Aeroflá. Galera, fiquem ligados, fiquem atentos. Eu vou trazer a programação do Flamengo também, tá? Aeroflá primeiro. A concentração acontece no BRT do Fundão, às 11 horas da manhã. Embarque no terminal de carga, o TECA, o ônibus chegará às 13 horas. As organizadas da Aeroflá, por questão de segurança, inclusive dos jogadores, pedem para os torcedores não subirem no ônibus. Não façam isso, meus queridos. Não façam isso, vocês colocam em risco a vida de vocês e colocam em risco a vida dos jogadores. Então, é algo que tem que ser evitado. Eu vou trazer para vocês a agenda do Flamengo, né, para essa viagem de hoje.
Então vamos lá para fechar esse vídeo aqui, meus queridos. O Flamengo divulgou a agenda da semana que inclui viagem para o Catar e o duelo com o Cruz Azul pela Copa Intercontinental. Vou trazer para vocês aqui o detalhamento. Hoje, dia 6 de dezembro, às 9 horas da manhã, treino no CT Ninho do Urubu. Às 15 horas, voo, tá? Dia 7, amanhã, domingo, meio-dia, aqui no Brasil, 18 horas no Catar. Treino no Centro de Treinamento Al Arsal. Dia 8 de dezembro, segunda-feira, 10 horas da manhã, aqui no Brasil, 16 horas no Catar. Treino no CT Al Arsal. Terça-feira, dia 9 de dezembro, às 10 horas da manhã, 16 horas no Catar, treino no CT Arsal. Nesse treino aqui, Felipe Luiz irá definir os 11 iniciais que enfrentará o Cruz Azul. No dia 10 de dezembro, quarta-feira, às 14 horas, 20 horas lá no Catar, Cruz Azul e Flamengo pelo Intercontinental. A diferença de fuso horário entre o Catar e o Brasil são de 6 horas. Então o Flamengo está levando aí vários fisiologistas, levando podólogo, tudo isso para tentar dar o maior conforto possível para os jogadores, para que eles possam se adaptar a esse fuso horário e consigam ter um bom desempenho dentro de campo. Então treina hoje, 9 horas da manhã, né? Depois sai destino ao aeroporto do Galeão, a Aeroflá, a galera se reunindo às 11 horas da manhã, lá no terminal do Fundão, e torcer para que os nossos jogadores cheguem bem lá no Catar e possam nos representar, né? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus. Hoje tem Mengão!